viu aqui, eu tava lendo ali os roteiros dele, não tinha começado a gravar, bom, comecei a gravar agora. Aí, ó. Diogo, tem Foi uma uma coisa impressão. importante acontecendo, assim, não sei se você pode responder por isso. O meu computador, então, no início da pandemia, em março, eu tava com o meu computador de sempre, da vida, já devia ter uns 7 anos. Ele caiu no chão, né, pra me ajudar, e aí eu tive que Nossa. comprar outro. Comprei outro computador em abril, maio, assim, porque eu consegui botar ele para funcionar ainda por umas semanas até chegar, que eu pedi pelo correio, né, tava tudo fechado. Sim. E aí, meu computador é novo, cara. Comprei em maio, o sistema operacional é normalzão, assim, não comprei nenhuma máquina, mas não comprei nenhuma, não foi um computador muito leve que eu comprei, não. Aham. E tá sem programa nenhum baixado, praticamente. E aí eu baixei o Teams agora, né? Na solicitação, que eu não tinha baixado o aplicativo. Eu entrava geralmente no Acesso Lisboa, no Webex, né? E tinha um Webex gravado e tal. Sim. Cara, o Teams, toda vez que eu abro o jogo, ele lentifica muito o meu computador. Sim, o Muito. Teams, ele é o programa o aplicativo do Teams para computador, ele é assim, ele é pesado. Como é que o que que ele pede? Qual o mínimo para que ele rode, né? Os requisitos mínimos dele são os requisitos mínimos do Windows 10 para rodar, basicamente. Aham. Então, precisa pelo menos 4 gigas de memória, pelo menos não sei quanto espaço no HD. Só que esse pelo menos é para o programa abrir, independente de ser abrir em 1 minuto ou 20. Ele, ele vai abrir, eventualmente. Só que é o que eu falo, hoje no meu computador aqui em casa eu tenho 16 gigas de RAM, de memória RAM, então o Teams voa para mim. Só que eu tenho um computador um pouco melhor. Se o computador tiver 4 gigas de RAM ou menos, vai ficar muito complexo. Então o Hum. mínimo ideal que a gente recomenda sempre hoje, até tem outros professores que me perguntam, Diogo, eu queria comprar um computador para dar aula melhor, né? O que que eu recomendo sempre? 8 gigas de memória RAM, assim, Uhum. menos que isso não dá. Até porque hoje, cada dia mais, né, os programas estão exigindo mais, né, e o Windows 10 já é uma coisa pesada por si só. Ele funciona muito bem para quem tem mais de 8 gigas de RAM. Para quem tem menos de 8 gigas de RAM, vai dar uma sofridinha. E o Teams é sim É. pesado. Ele é um programa, o aplicativo em si, ele é pesado, apesar de rodar em muitos computadores, na grande maioria, ele vai rodar, só que ele é pesado. Então, por exemplo, para ele abrir, demora. Ele demora a inicializar a primeira vez. Depois que ele inicializa, você vai embora. Mas essa primeira abertura dele é um pouco complexa. Se você já não tiver uma quantidade boa de memória RAM, processador um pouco melhor, assim, ele abre, mas vai demorar um pouquinho mais mesmo, sabe? E Tá. ele suga muito recurso da sua máquina, né? Então, se você abrir 15 abas no Google Chrome, um Microsoft Teams e 3 planilhas, dependendo do seu computador, acabou o seu computador aí, entendeu? Porque o Google É. Chrome já consome muita memória por conta própria. Mais o Teams, mais planilhas no Excel, então, nossa senhora, entendeu? E aí, tipo, O que eu tenho feito é fechar tudo, assim, deixo tudo é fechado e abro. isso, e a recomendação mesmo. Cara, eu faço isso no meu computador, como eu falei, eu tenho 16 GB de RAM. Eu não deveria passar por esse problema e eu passo, porque eu tenho muita aba aberta. Nesse momento eu devo ter umas 30, 40 abas abertas, porque eu fico checando uma coisa e abro outra aba anônima para fazer uma checagem para o professor, aí abro outra aba anônima para checar não sei o que de um aluno e vai nessa, né? E acaba sendo muito, muita coisa. Ah, imagina. É, mas eu vim, É, na verdade, aqui, ó. professor, eu vim dar uma passadinha para ver se tá tudo ok aqui na sala, se você tá conseguindo. Tirando aquela outra pessoa que tá aqui e tá lá ao mesmo tempo, não, numa outra reunião, eu acho que tá tudo ocorrendo tranquilamente, né? Então, nós tínhamos dois alunos que estavam com muita dificuldade, que eram o Ramiro e o Cleiton, estão até aqui agora. A gente conseguiu ajudá-los, mas eles estavam com Aham. dificuldade e eles relataram. Então a gente sabia que eles estavam. Outras pessoas talvez não falem, né? Que estão com essa dificuldade, a gente não sabe. Acho que a Isabelle tava até tentando falar alguma coisa, Professor, ou. É ele aí, ó. professor, sou eu, Ramiro. Por Ô, exemplo, no Ramiro. meu computador, né, bom dia. No meu computador eu não consigo acessar mesmo, nem adianta. Hoje eu consegui entrar pelo celular. Ah, você não conseguiu entrar pelo computador, mas conseguiu entrar pelo Tá, celular. isso. E por quê? O que que houve no computador? Qual o erro que deu? Se deu algum erro? Pelo Não, computador tem uma alternativa muito boa. Para quem não quiser baixar o programa, você pode usar ele via navegador mesmo na web também.
Ele é um pouco mais leve, né? E tem todas as funcionalidades que tem o programa, mas só que não. Questão de apresentação, por exemplo, se você quiser compartilhar a tela é diferente, um pouquinho. Mas, assim, para você assistir a aula, eu super recomendo, né? Mas para quem tem um computador um pouco mais antigo, que sabe que o programa mesmo vai puxar bastante, cara, usa a versão web do navegador, é maravilhoso, cara. Mas eu Bem mesmo. não sei se eu vou conseguir, porque eu também estou trabalhando pelo meu Ah, essa aham. sobrecarga muito grande. Hoje o Sim, professor verdade. Rodrigo, agradeço a ele, teve maior paciência, eu fui tentando passo a passo, porque eu tenho que Uhum. entrar pelo celular. E aí eu fui mostrando as telas, ele, Ramiro, vamos tentar assim, vamos tentar assim. Consegui entrar pelo celular, coisa Legal, que cara. semana passada a gente não estava conseguindo e estava gerando maior estresse, Ah, né? sim, cara, eu imagino, eu acredito, sei bem como é que é o estresse que isso gera, cara, porque é desconfortável, né? Você só quer assistir tua Você aula, sabe? e você que é de TI deve entender. Tem muito aluno que não tem o recurso que outros alunos têm, entendeu? Uhum. Então, a gente tem que ter uma coisa que possa abraçar mais alunos, né? Não ser egoísta, porque não tem até aluno que não tem computador potente, não tem um computador modernizado, não tem um celular legal, né? Acho que a pandemia está Sim, servindo sim. para a gente pensar dessa forma, né? Pensar Quanto no mais próximo, inclusivo, no outro. né? Quanto mais inclusivo a gente conseguir ser, melhor. Assim, a plataforma escolhida foi o Teams, então o próprio Teams ele já é bem inclusivo, porém é mais ou menos, é não sendo de vez em quando, sabe? Porque dependendo realmente do celular da pessoa, por exemplo, sei lá, o cara tem um J6. O J6 você vai conseguir baixar o Teams e vai conseguir assistir tua aula. É com a mesma qualidade de um Samsung Note 10? Não, não vai ser. Mas você vai conseguir assistir tua aula. E é lógico que cada um tem sua limitação também, né? Tem gente que não tem notebook. Tem gente que não tem computador em casa também. A gente oferece o Teams, justamente ele dá a opção de aplicativo no celular, navegador na web, programa de computador. Tem no mínimo essas três opções para que você consiga acessar a aula, né. Então, assim, em termos de inclusão, o que a gente pode o que o Teams pode oferecer é justamente isso, né, é essa mobilidade que ele dá, de você poder assistir a aula da onde você quiser, basicamente. Gordinho, sai daí. Olha, cagando ali no canto, filho da puta. Meu Olha o Deus. cachorrinho. Olha o Agora que ele cachorrinho. já. A Isabelle. Diogão, deixa Oi. eu te perguntar uma coisa. Hum. Para o aluno, se ele tiver com dificuldade, que aí hoje você está aqui e aí tá tudo bem, né? Aí amanhã a gente vai tentar abrir o caos e se instala de novo. Qual é a orientação, cara? Espera aí, como é que é? Desculpa. Então, amanhã talvez a gente consiga fazer com que os outros 10 que estão faltando, com Aham. que eles tentem entrar. E aí, se eles tiverem dificuldade, a gente já tá ficando meio que craque, assim, a gente já sabe dizer que tem que pegar 100 em tal lugar e tal, eu já sei dar umas dicas. Mas qual é Uhum. a orientação oficial? Assim, é falar pelo chat Portal mesmo? do aluno, chat no portal do aluno tem 2 chats em específico que cai diretamente com a equipe de tecnologia, que é o e-mail, Celso Online e o Teams, se eu não me engano, são 2 chats em específico. Qualquer um dos 2 que você selecionar, é lógico, de acordo com o seu problema, ele vai cair no nosso chat, a gente tem um chat que junta os 2 e um chat em separado para a gente fazer a tratativa em específico. Mas recomendo super. De 7 até as 9 da manhã, a gente tem uma pessoa no chat. Então, eu sei que é um pouco mais complicado. Eu tento acordar sempre um pouco mais cedo e me disponibilizar um pouco mais cedo, porque eu sei que esse é o horário de pico, né? O horário que as aulas estão começando, então tem mais pessoas. E normalmente tem 2, mas aí o menino teve que tirar férias obrigatórias agora, né? Então a gente ficou meio que vendido. Aí eu dou uma puxada a mais no meu horário para poder estar aqui junto com vocês, fazer essa checagem também, passar em algumas salas. Eu passei na sala da Sara agora, aí passei aqui, eu já vou voltar lá, que ela já me pediu outra ajuda lá. Então, assim, a gente está tentando fazer o máximo que dá para fazer. Enquanto isso, o Luan está 100% no chat para atender, então a recomendação é sempre essa, gente. Teve um problema? Manda mensagem lá no chat, por mais que demore um pouquinho, não desistam. Isso é o mais importante, porque a gente responde muito chat depois de 20 minutos, 15 minutos, e a pessoa já não está mais lá.
E aí a gente responde, passa 1 hora, ele fecha automaticamente, porque ele dá como aluno ausente, né? Depois de 1 hora que a gente respondeu a ele. Tem um botzinho também, tá? O botzinho, antes de passar pra gente, ele passa por um botzinho, o botzinho tem algumas informações que podem ser bastante úteis, às vezes já resolve o problema ali mesmo. Mas se não resolver, quer um trato mais pessoal, fala com a gente, passa pelo bot, fala com a gente. E só fiquem lá, não desistam do chat, gente. Isso é muito importante, que muito aluno desiste do chat. Depois de 5 minutos o cara já foi embora, já fechou o portal do aluno, já não responde mais. E às vezes a gente acaba fazendo um monte de atendimento vazio, né? A gente responde o cara, mas que realmente tem fila. Isso aí, como um bom brasileiro, né? A gente gosta de uma fila. Sempre tem fila em todos os lugares, mas a gente está tentando ser o mais rápido e assertivo possível com os alunos, principalmente. Beleza. Jogo. Tá bom? Se eu colocar um SSD, você acha que melhora na memória? 200%. Na velocidade, com certeza. Tô SSD pensando é vida, cara. seriamente nisso. SSD é vida e aproveita agora. Aliás, segura. Novembro, Black Friday, aí você compra SSD. SSD hoje ele tá barato, tá? Tá muito barato. Pô, eu comprei o meu de 240 GB na época por um absurdo. E que eu hoje compraria 2 com o valor que eu comprei um, sabe? Então, espera mais um pouquinho, Black Friday tá vindo, tá, SSD tá cada vez mais barato e, cara, recomendo para todo mundo, inclusive, gente. Não é barato, né? Tipo, O R$ 200 você compra um problema, SSD. o problema é aguentar a ansiedade, né, Diogo? Das aulas estarem começando. Hoje, por Não, exemplo, sim, sim. a reunião caiu 4 vezes até ficar firme igual agora. Eu Uhum. entrava, aí sumia. Eu entrava, sumia. Pô, Não, não vou é te possível. falar, SSD vai ajudar muito e não é caro. É coisa de R$ 200, você compra um bom SSD, só que aí você instala o sistema operacional no seu SSD e os programas mais importantes. O restante você instala no seu HD normal, que normalmente é maior. O pessoal sempre usa um SSD de 240 com um HD de 1 TB. E aí o HD de 1 TB é para você jogar tudo seu lá, e o SSD é Uhum. só para instalar os programas mais importantes, que ele inicia muito rápido, vale muito a pena. Muito. Seu computador vai parecer outro. Tô bem tendencioso. Mas beleza. Faça isso sim, Alguém que, gente. Bem, eu vou alguém lá, eu que... vou passar lá na sala da Sara agora. Gente, Beleza. boa aula para vocês. Qualquer problema, o pessoal que tá ouvindo a gente, chat no portal do aluno, entre em contato com a gente lá. Não desistam da gente, também não xinguem muito a TI, a gente está tentando pra caramba, prometo. Mas a gente está aqui para ajudar e a gente vai responder todos os chats, independente do tempo que demore, a gente vai responder a todos. Então não desistam de nós, tá bom? Beleza. Valeu, professor. Valeu, Obrigadão, galera. viu? Boa aula aí para vocês. Valeu, abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Companheiros e companheiras, sigamos então. Bom, leitura do roteiro. Professor, estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, tá vendo? Sempre assim, não é não, Ramiro? Bem que você falou isso pra mim, não foi você que falou isso? Foi. Mas vamos lá, valeu. Não, eu falei isso, eu falei, cara, esse sistema não é possível, o computador é novo, tem 4 meses, vai dizer que o computador tá lento, não tem programa nenhum instalado no computador. Enfim, O mas meu faz computador parte, já né? é antigo, mas tive que botar o programa do trabalho. Não entra outro, não tem jeito. Eu falei, o meu irmão, ele trabalha com computador, aí meu irmão falou exatamente isso pra mim, falou, pô, tenta colocar essa memória, essa SSD, uma memória externa, que o computador fica muito mais rápido e tal. Ele já tinha me falado isso, eu falei, pô, mas tem que botar um computador novo? Ele, às vezes tem, se o programa for pesado. Eu acabei de saber, tá vendo? O programa é pesado. Eu sabia que, intuitivamente eu já sabia. Não é Então vamos lá. possível, né? Vamos nós. Vamos. Curte mapa mental? Sim, sei que você curte. Na verdade, a resposta é não. Bom, observe esse mapa mental aqui que foi lá do Google. E aí, explicando um pouquinho ele, Licor, Plexo, Pia Mater, Meninges, ó, tem um monte de nome legal aqui para a gente conhecer hoje. Depois que vocês derem uma olhada aqui nesse mapa, o que está ligado ao que ali, desconstrói ele e tenta resumir sobre meninge, galera. Quais são as meninges citadas aqui? Ó, tá aqui de branquinho. Então a gente tem, ó, Pia Mater, Dura Mater e Aracnoide. São 3 meninges, tá? Quais são as relações com as estruturas neurológicas?
a localização das meninges e as funções, tá? Meninge, galera, é como se fosse esse envoltório, né, que vai estar em torno do nosso sistema nervoso central todinho. Então, tem meninge, são 3 camadas, né, em volta do cérebro, são 3 camadas em volta da medula, são 3 camadas em volta do cerebelo, né? Então, ela recobre todo o nosso SNC, nosso sistema nervoso central, tá? E a gente tem lá uma ordem, né, de dentro para fora, de fora para dentro, depende do que você quer dizer. A dura mater, a aracnoide e a pia mater, tá? Eu falei de fora para dentro, tá? E elas ficam uma embaixo da outra. Nesse meio, aí, nesse espaço, né, entre as meninges, circula o líquido, que nós chamamos de líquido cérebro-espinhal, também chamada de líquor, beleza, galera? Esse líquor ele circula, então, em volta do nosso sistema nervoso, das meninges, né? E aí, quando eu falo sistema nervoso, galera, a gente tem uma tendência chata de achar que o sistema nervoso é só o que está na cabeça. Lembra que o sistema nervoso central também é o que está na coluna, né? É a nossa medula, que vai até a lombar. Então, a meninge está em volta da medula, está em volta do cérebro, cerebelo, tronco, medula e o líquido nas meninges, galera, é super legal. O líquido ele fica circulando. Então, o líquido que está em cima, ele circula, daqui a pouco ele está lá embaixo. Aí ele sobe, daqui a pouco ele vai lá para cima, beleza? É o mesmo líquor. E aí, para quem já trabalha em hospital, talvez já tenha visto, ou quem tem tido experiência, né, de fazer um exame chamado punção lombar. A pessoa fica deitadinha de lado, aí vem, né, o pessoal lá da cirurgia, geralmente, pega uma agulhona, tchum, entra na lombar, puxa o líquido, puxa o líquor, né? Que fica na meninge da lombar ali. E aí você vai analisar quimicamente, bioquimicamente lá o líquor para ver se a pessoa está com muita proteína, pouca proteína. Esse exame de punção para ver meningite, muitas vezes. O que é uma meningite, galera? Olha o nome aí, ó. É uma inflamação, né? Toda it é uma inflamação, né? É uma inflamação na meninge, né, galera? Então a gente chama de meningite. E a gente descobre fazendo essa punção lombar, por exemplo, quando a pessoa tem uma rigidez de nuca, né? Porque o líquido ele circula o tempo todo. Se você não está com o líquido circulando, se ele está inflamado, ele está muito grande, cheio de processo inflamatório, você não consegue fazer as mobilizações de cervical adequadamente, né? Porque a meninge vai estar passando ali em volta do canal medular, lá atrás da sua cervical também. Bom, e aí faça um mapa mental. Não vou ficar falando muito não, que isso é para vocês descobrirem. Galera, um aviso que eu dei ontem na aula e hoje que eu estou gostando que está mais cheio, é um aviso para a vida aí. Nesse formato que a gente está tendo de aula remota, as dúvidas são muitas. Então, na hora que você está fazendo, eu estou lá na questão 1, Rodrigo, da meninge, estou com uma dúvida. Pergunta, galera, tá? Façam os roteiros. Eu sei que vocês são tranquilos com isso, a Narma já me passou. Façam um caderno de vocês legal. E dúvida, pergunta na aula, nessas aulas que a gente vai fazer todos os dias, 3 horinhas. Porque a correção, né, que a gente faz nas terça-feiras, elas são correções da situação, né, da situação de aprendizagem. A gente não corrige o roteiro. O roteiro a gente vai fazer, então, a avaliação dele no dia da prova, que aí na prova vai ter lá. Me fale sobre quais são as funções da meninge tal, tal, tal. Se você fez a questão 1 do roteiro 3, você sabe essa resposta. É só você pegar no seu caderno e responder. A questão é se está certo ou se está errado. Então, se você está fazendo o caderninho aí, desde a situação 1, desculpa, do roteiro 1, e está achando que a questão, você está na dúvida se está certo ou está errado, você viu num lugar de um jeito, viu num lugar de outro, perguntem, tá, galera? Esse formato, por mais que a gente esteja dando aulas, né, toda semana para vocês, com algum conteúdo teórico, não vai englobar todas as questões do roteiro, tá? Então, muitas coisas vocês vão ter que ir atrás, como todo roteiro sempre foi, né? E algumas coisas a gente tirava a dúvida na sala, rodando nas mesas e conversando com vocês. Não tá rolando mesa, né, gente? Então, por favor, é uma solicitação, perguntem. Eu adoro neuro, acho que vocês já devem estar começando a perceber isso. Então, perguntem, que mesmo que às vezes eu não saiba exatamente a resposta certona, eu vou correr atrás e vou descobrir para vocês. Que às vezes vocês vêm com umas dúvidas capciosas aí, né? Mas em geral eu vou saber responder, o que eu não souber eu corro atrás. Então, só me perguntem. Não fica guardando a dúvida, não. E não deixa para tirar a dúvida no roteiro, na hora da correção lá da prova. Porque aí na hora da prova você já perdeu ponto. E aí depois vocês vão ficar precisando de ponto pro ciclo 2, pro ciclo 3, já pensou? Então, cara, canal aberto. Falem comigo no WhatsApp, onde vocês quiserem.
Ah, não gosto de abrir o microfone, não gosto de escrever no chat. Manda no WhatsApp, tá bom? Então, ó, questão 2. Que tal um vídeo? Aí tem um videozinho do YouTube aqui, ó, falando sobre informações do TCE. TCE é esse tema da semana, é a sigla que fala trauma crânioencefálico, tá, galera? Baseado nesse vídeo, mas vendo também outros lugares, montar uma tabelinha, dando o conceito de TCE. O que é um TCE? Qual é a epidemiologia do TCE? Ou seja, quantos casos acontecem no mundo? O trauma acontece mais porque mergulha ou porque leva tiro? Ou mais por batida de carro? Quais são as causas, né? Quais os fatores de risco? Como acontece a fisiopatologia, né? O que é um TCE que a gente chama de primário, ou seja, bate e machuca? E o que é um TCE secundário? Bate de um lado e por causa do empurrão acaba machucando do outro lado, secundariamente. Falar quais são as características do TCE primário e secundário, tá? E quais são as complicações que a pessoa pode apresentar por causa dos TCEs. É uma tabelinha, né? Ou um textinho em tópicos. 3. Observe essas duas imagens aqui, ó. Defina quem são as principais estruturas da primeira imagem. E aí você tem aqui, ó, 3 setinhas. E depois correlacione com essa imagem 2. Essa imagem 1 é o que a gente vai chamar de polígono de Willis. Pois é. Talvez vocês tenham visto isso nos primeiros períodos, não sei se vocês entraram nesse detalhe, galera. Mas a vascularização do nosso sistema nervoso central, principalmente da parte de encéfalo, né? Ela é riquíssima e, como eu sempre falo, nossa máquina foi construída de uma maneira muito bacana, né, galera? A gente consegue entender que se eu tenho um probleminha numa regiãozinha de uma artéria pequena, eu compenso com a circulação, né, que ela faz um polígono, ela se comunica com o outro lado para mandar aquela irrigação sanguínea e eu não ter uma isquemia, um problema cerebral grave logo de início, tá? É o polígono, né, a forma poligonal aqui, na verdade um pentágono que forma, né? 5 ladinhos. E descubram os nomes aqui dessas artérias e depois vejam as irrigações. A laranja, qual é o nome? A rosinha claro, qual é o nome? E a rosinha escuro, qual é o nome, tá? É fácil. Bom, amigos, quarta questão. Você já conheceu a plataforma Pedro. Ai de vocês que não tenham entrado ainda. Olha os guidelines, hein, galera? Tá na hora de conhecer um pouco mais a fundo. Ela é uma ferramenta importante para vocês se tornarem bons fisioterapeutas, né? Dito isso, leia esse artigo que está aqui, ó, o link, e faz um resumo com as suas palavras sobre o que é a plataforma, tá? No caderno de você. Gere 3 palavras-chave que podem ser utilizadas na palavra Pedro para buscar um artigo tipo ensaio clínico em TCE, tá? Para a galera que ficou com guideline aí de TCE, deixa eu ver quem foi. Quem pegou TCE, galera? Foi a galera da Maria Clara, Thaisa, Lídia, Cleide e Ana Carolina. É a busca de vocês, ó. Só que ao invés de acharem guidelines de TCE, vocês vão ter que procurar ensaios clínicos. Então, na hora que vocês colocarem na busca do Pedro, na hora que aparecer ECR, né, ensaio clínico randomizado, é nesse que você vai clicar, tá? Não nos guidelines nem nas revisões. Vocês têm que achar 3 palavras-chave para vocês buscarem artigos no Pedro. E aí baixa um artiguinho de ensaio clínico, tá? Cada um de vocês, hein? No caso clínico lá da SA, tinha uma TC de crânio, né, galera? Com hiperdensidade. Diante desse achado, especifique o que significa isso. Qual a influência clínica para isso ter acontecido? Para vocês ajudarem a fazer o diagnóstico funcional, o diagnóstico topográfico, né, da nossa SA. Sexta questão. MASB, mulher, 28 anos, acidente de carro, resgatada com a escala de coma de Glasgow 6. 2 do olho, 2 da fala, 3 mexendo. E a resposta popular da pupila foi 1. Foi entubada, ou seja, recebeu aquele tubo para respirar, e foi mantida em ventilação mecânica, tá? Não foi sedada. A hipótese diagnóstica sugere efeito de massa por lesão axonal difusa. Sobre lesão axonal difusa, galera, qual a relação de um TCE com esse processo? Por que eu bato a cabeça e posso fazer uma lesão difusa no meu cérebro todo? Leiam sobre isso. B. Monte uma tabelinha da escala de coma que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, tá aqui na aula de hoje, tá?
E aí marca lá com a caneta os pontos que a pessoa fez. O 2, o 2 e o 3 e o 1, tá? De cada itemzinho daquele ali. Tá descrito aqui, ó. Então ela ficou com 2 no olho, ó. 2 no verbo. 2 na parte, 3 na parte motora e na pupila ficou com 1. Aí você marca lá os pontos que essa menina fez, tá? Só marcar, é simples. 7. Observe a imagem abaixo. Qual é a alteração? Qual é o nome dessa alteração aqui? Qual é o nome dessa alteração aqui? Qual é o nome dessa alteração aqui? Beleza? Vocês vão achar facilmente isso, galera. 8. Desenhe uma imagem esquemática de ressonância magnética do tipo T1, do tipo T2 e do tipo FLAIR, que a gente vai aprender a fazer depois da aula que eu vou dar daqui a pouquinho para vocês. Essa é a RA, galera. Não é nenhuma monstruosidade, vai por mim, não é tão difícil quanto parece, tá, gente? Mas ela tem uns detalhes que são bem importantes, tá? Bom, vamos nós. Então, se Fred caiu, gente? Ah, o Fred quarta-feira, né? O Fred quarta ele trabalha, ele fica só ouvindo, é verdade, lembrei. Então, show, galera. Vamos começar então a nossa aula. São 9h37. Eu vou projetar aqui para vocês o que eu preparei para a gente conversar hoje. Professor, amanhã já tem quiz sobre esse assunto? Amanhã tem quiz. Sobre essa aula de hoje também? Sobre essa aula de hoje também. Ora, bolas, pois. Mas é o que eu falei para vocês no início, que não estava gravando, né? TCE, galera, é muito parecido com AVE, com AVC, né? A lesão vai ser em algum lugar e a pessoa vai reverberar no lado contrário ao corpo, né? E se for nos dois lugares, fica com uns 4 membros ruins. A sequela é muito parecida, o tratamento também vai ser parecido. Tá? Mas façam esse roteiro. Façam com carinho. Vamos nós! Então, hoje, ó, nós vamos falar um pouquinho de neuroimagem e da escala de Coma, tá? Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, vocês estão vendo, galera? Só me dá um feedback aí. Aham. Tá, então vamos nós. Primeira coisa que eu queria falar com vocês sobre isso é sobre a escala de Coma. Então, o que acontece, meus amigos? Vamos começar a trazer para a vida real, que fica mais claro para vocês, que eu sei. Queridos e queridas, nós temos, né, essa patologia, né, descrita, que é o trauma crânioencefálico, que é descrita da seguinte forma: qualquer batida, né, qualquer trauma que você faça na cabeça, nessa região de crânio, dos ossos do crânio, a gente considera um trauma crânioencefálico. Qualquer batida, Rodrigo? Qualquer batida. Desde você só bater e ficar com um corte, a só machucar o couro cabeludo, a ficar com aquele galinho, né, aquele galo na cabeça, que é só um hematoma leve, fora do cérebro, inclusive, não é hematoma do galo, é hematoma extracerebral. Tudo isso acontece e a gente considera isso como um TCE, tá? Então, pô, a gente tá, né, andando, aí bate a cabeça numa placa, pum, pessoa que é alta, assim, já aconteceu comigo algumas vezes. Pum, eu fiz um TCE. Um TCE leve, muito leve, levíssimo, né? Mas eu fiz um TCE. É um trauma crânioencefálico. E aí, galera, dependendo do trauma, né, da gravidade, né, dessa pancada, desse tiro, da batida do carro, da que você cai da própria altura, né, bate a cabeça no chão, dependendo do trauma, é possível que você faça um processo chamado rebaixamento do nível de consciência, que é você desmaiar, né? Você perdeu a consciência. Isso pode acontecer muito rapidamente, você, né, perde o nível de consciência e volta ao normal, ou você pode, né, ficar ali desacordado e sem nenhum tipo de resposta. E aí depende um pouquinho, né, de como aquela primeira pessoa que vai te achar ali depois daquela pancada, ela vai, né, observar seu nível de consciência, e isso vai ser muito importante para tentar entender a gravidade do seu quadro. Níveis de consciência que rebaixam muito rápido, ou que a pessoa não consegue, ficar desacordada, ou às vezes está até com o olho aberto, mas não responde, né?
fica naquele estado que a gente chama de torporosa, são níveis mais graves. Quando a pessoa só, né, rebaixa o nível, mas ela acorda, ela não abre o olho, mas ela te responde, ela ainda fala, ela aperta a sua mão, é um indicativo de que ela ainda está no nível de consciência bom. Bem, classicamente, galera, nós temos a escala de coma para avaliar o quanto esse TCE está sendo, né, se desenvolvendo ali de forma grave ou não. Aí a escala de coma, ela foi usada assim por muitos anos, tá, gente? Acho que é desde 1970 que existe a escala de coma. Eu não lembro exatamente agora, mas eu acho que é 70 e pouco, 73 na minha cabeça, mas não lembro de cabeça. É uma escala usada há muitos anos para ver o nível de coma, tá? Para ver como aquele trauma crânioencefálico foi grave, tá? E aí avalia 3 itens, galera. Avalia a abertura do olho, que a gente chama de abertura ocular. Avalia se a pessoa está com resposta verbal, se ela está falando com você, que é o segundo tópico aqui. E avalia também a parte motora, que a gente chama de resposta motora. Se a pessoa te obedece, se ela está conseguindo se mexer ainda, se ela está paralisada, não faz nada, tá? Então, como é a escala de coma, né? Você vai avaliar esses itens e você vai dizer o quanto a pessoa fez ou o quanto a pessoa não fez, tá? Bom, o que mudou em 2018? Surgiu uma atualização da escala de coma de Glasgow, tá? Que os hospitais e todos os centros de referência neurológica estão usando. Essa atualização não mudou nada aqui. Ufa, né? Rodrigo não está falando uma parada errada. Não está errado, galera. Não mudou nada aí. Acrescentou uma coisinha. Então agora, galera, ó, essa é a escala atualizada, que além de abertura ocular, além de resposta verbal e além de resposta motora, a gente avalia também, ó, aqui embaixo, a reação da pupila, tá? Que é você jogar a lanterna no olho e as duas pupilas contraírem. Ou você joga a lanterna no olho e uma só contrai e a outra não contrai. Ou você joga a lanterna no olho e nenhuma delas contrai, fica com os dois olhos, as duas pupilas dilatadas, tá? Se você joga e as duas contraem, é o normal, tá? Então a gente chama de contração bilateral, ó. A pessoa não perde ponto, continua com o ponto que ela fez ali naquela escala normal. Se a pessoa jogou a luz e uma pupila contraiu e a outra ficou dilatada, uma não contraiu, né? Então você perde um ponto, fica com -1. E se você joga a lanterna e as duas ficam dilatadas, elas não contraem, que é a resposta normal, a pessoa perde 2 pontos, fica com -2 pontos. Então você vai somar, igual a escala antiga, ó, são 15 pontos aqui que você pode fazer. No final, você faz a reação da pupila. Se a pessoa ficou dilatada as duas, você fez 10 pontos. Mas você jogou a lanterna e as duas ficaram dilatadas, ela perde 2, fica com -2. Então é 10 menos 2, ela vai ficar com 8 no final. Beleza? Se você joga só uma contrair e outra dilatou, ela perde só 1 ponto, ficaria com 9 pontos. E se você joga e as duas contraem, ela fica com os 10 pontos que ela já fez na escala normal. Tá? Então esse acréscimo aqui da resposta pupilar foi acrescentado para mudar um pouquinho a nota final que você teria na escala de Glasgow. Mas a escala de Glasgow é a mesma. Então vamos aqui na frente ver ela, porque está mais bonitinho, branquinho. Ó. Abertura ocular, que é o primeiro tópico, você vai perguntar, na verdade você vai olhar para aquela pessoa lá, né, com trauma na cabeça, e você vai ver se ela está abrindo o olho espontaneamente, ou seja, ela está lá com o olho aberto já. Se ela está com o olho aberto, galera, ela já recebe 4 pontinhos na escala, só de estar com o olho aberto. Agora, se ela está lá deitada, e aí ela está com o olho fechado, e aí você fala: Ô, Dona Maria, abre o olho, por favor. E aí, quando você, a sua voz, você pede para ela abrir, e ela abre, aí ela abre o olho e fala, olha para você, ela não estava com o olho aberto espontâneo, ela só abriu o que você chamou. Então, ela tem nota 3. Beleza, galera? Estão acompanhando o raciocínio? Eu não estou vendo vocês, eu fico tenso. Tá todo mundo aí? Aham. Tá. Abertura ocular. Se você chama Dona Maria, abre o olho, Dona Maria. Dona Maria está de olho fechado. Aí, qual é o estímulo que se faz, né? Clinicamente falando. A gente pode fazer estímulos dolorosos, que é você ir lá na Dona Maria e dar um beliscão. Geralmente, não é o beliscão oficial não, tá, gente? Geralmente, quais são os testes que você faz para dor, né?
você faz uma compressão do mamilo. Geralmente você comprime o mamilo da pessoa, que é um estímulo super doloroso, horrível, né? Ou você pode fazer uma compressão do osso externo. Você vem no externo com seu dedo médio, seu terceiro dedo, comprime o externo, também gera uma dor importante, tá? E aí a dor, quando você faz um estímulo doloroso, aí a pessoa abre o olho, recebe nota 2. E mesmo se você falar, tá lá, pega o mamilo dela, torce, e a pessoa não abre o olho, ela recebe nota 0. Ou nota 1, que é o mínimo, né, gente? Quando ela não tem resposta ocular, nota 1. Tá, gente? Para resposta verbal, são 5 coisinhas, tá? 5 itens. Se a pessoa, tu fala assim, Dona Maria, tudo bem? Onde a senhora mora? Aí a Dona Maria tá lá falando, eu moro na rua Rio da Prata, lá em Bangu, atrás da igreja. Se ela fala orientadamente, ela recebe nota 5. Se ela tá com uma fala confusa, você fala assim, Dona Maria, tudo bem? Onde é que a senhora mora? Ai, eu tô grávida, eu tenho 5 filhos, mas eu vou parir. E você vê que ela tá super confusa, ela não sabe onde ela tá, ela não sabe o que tá acontecendo com ela. Ela tem uma fala, mas não é orientada, então recebe nota 4. Quando a Dona Maria já não está mais falando, né, coisas com coisas, no sentido de falar palavras inapropriadas, então é o seguinte, Dona Maria, tudo bem? Tudo bem, caralho. Vai para aquele lugar, sabe? Começa a xingar, começa a ficar agressiva, começa a fazer cara de bravo, começa a chorar, né? Ela começa a ficar, né, com reações inapropriadas. E aí vejam bem, não é ela tá tranquila, só tá confusa. Ela começa a ficar agressiva, né? Falando palavras inapropriadas. Ela recebe nota 3. Quando ela começa a ficar só, né, balbuciando, Ana Maria, ela só tá, né, gemendo, balbuciando termos. Aí ela recebe nota 2, são palavras incompreensíveis, tá? E 1, que é o mínimo, quando ela não fala nada. Dona Maria, fala comigo, fala mais, Dona Maria. Mas Dona Maria não abre a boca, não geme, não faz nada, tá? Aí é nota 1. Terceiro tópico é a resposta motora. São 6 possibilidades de nota. Dona Maria, a senhora está me ouvindo? Aperta minha mão. E a Dona Maria vai lá e aperta a sua mão. Ela obedeceu um comando. 6 pontos. Dona Maria, aperta minha mão. Ela não aperta. Aperta minha mão, Dona Maria. Ela não aperta. Aí você vai e você comprime o externo dela. Faz uma resposta dolorosa. Aí ela vai com a mão dela, tira a sua mão do tórax dela. Ela sentiu a dor. Ela localizou a dor. Aí ela recebe nota 5. Ela contrai na direção da sua mão que está fazendo um estímulo doloroso. Para receber nota 4, galera, é quando você vai falar, Dona Maria, eu vou segurar na sua mão, aperta minha mão. E ela tira a mão, ela faz só um reflexo de retirada, ela não deixa você encostar nela. Mas ela não localiza a dor. Se você fizer um estímulo no peito, ela não vai lá. Mas na hora que você encosta nela, ela faz retirada. Ela recebe nota 4. Outras possibilidades, a nota 3 e a nota 2. Nota 3 é quando você estimula a Dona Maria. Fala, Dona Maria, aperta a minha mão, aperta a minha mão. E ao invés de ela fazer reflexo de retirada, ela faz uma contração e flexão. Ela fica toda contraída, igual um bebezinho. A gente chama de flexão anormal. Acontece principalmente dos braços, né? Você fala assim, aperta a minha mão. Aí tu vê que a pessoa está tentando fazer força, mas ela vai e faz uma flexão do corpo todo. Principalmente de tronco e de membro. É flexão anormal. Ou, aí é o caso mais grave, Dona Maria, aperta a minha mão. Aí na hora que você estimula a Dona Maria, ela faz uma extensão do corpo, que é a extensão anormal. A extensão é mais grave, tá, gente? A flexão anormal é um sinal de que alguma região do córtex está muito grave. A extensão anormal significa que o cérebro todo está acometido muito grave, tá? Então, flexão anormal, que é a nota 3, está relacionado com decorticação, é um movimento de decorticar, que é um córtex, né, cerebral, uma região que está acometida de forma grave. Nota 2, que é a extensão anormal, a gente está relacionando isso mais, os livros relacionam, né, a descerebração. É um cérebro todo sofrendo agressão, e aí a pessoa, quando é estimulada, ela faz uma extensão como resposta, tá? E se ela não faz nem flexão anormal, nem extensão anormal, e ela não responde nada, a parte de movimentação, ela recebe nota 1, tá? Então, se ela receber nota mínima nos 3 itens, o mínimo que ela faz é 3, tá?
E se ela receber nota máxima nos 3 itens, o máximo que ela faz é 15. Aí a Professor, adaptação. Oi. só te cortando aí, esse movimento de retirada nota 4 é o que mesmo? Boa. A retirada é quando você estimula e a pessoa, por Ah, reflexo, ela tira a mão na hora que você encosta nela. Ela percebe, ela retira. Você vai tá. botar na perna dela, ela tira a perna da sua mão. Você coloca a mão no pé dela, ela puxa o pé, tá? Não é uma resposta toda do corpo em flexão, nem toda em extensão. Ela faz uma retirada daquele lugar que você estimulou, Certo. tá? Se você botar a mão no joelho, ela vai tirar o joelho da sua mão. Ela faz retirada, beleza? Beleza. Então ela tá razoavelmente acordadinha, tá razoavelmente lúcida. Ela viu que a mão tá no lugar certo, ela tirou o lugar certo. Ela consegue contrair, né? Mas não é o ideal, né? O ideal é deixar você encostar, deixar você mexer e tal, tá? Então, mínimo 15, não, mínimo 3, máximo 15. Com a atualização de 2018, a gente está lá com traumas leves de 13 a 15, traumas moderados de 9 a 12, trauma grave de 3 a 8. 3 é o mínimo, 8 é o ponto que é o de corte, né? Sempre foi, ó. Intubação, 8 pontos. O que significa isso? A pessoa que recebe 8 pontos nessa escala, tá com 2 no lugar, 2 no outro, 2 no outro, ficou com 6, ficou com 7, ficou com 8, até 8, galera. É digno da equipe de saúde toda, médico, enfermeiro, fisioterapia, intubar, tá? Colocar essa pessoa para respirar através do tubo ligado ao aparelho que a gente chama de respirador ou ventilador mecânico, tá? Por quê? Essa pessoa que está com nível de consciência com nível entre 3 e 8, né, que são os traumas mais graves, né, que recebeu nota baixa na parte motora, nota baixa na parte verbal, nota baixa na parte do olho, é uma pessoa que está mais grave. Isso significa que ela muito provavelmente pode estar salivando, né, porque a gente produz saliva o tempo todo, e ela não vai ter reação de cuspir a saliva ou de engolir a saliva. Então, a possibilidade dela manter a via aérea pérvia, que a gente chama, né? Manter a via aérea sem engasgar, sem engolir saliva, sem respirar saliva, é uma possibilidade muito forte, galera, muito alta. Então, para proteger esse indivíduo com um trauma de crânio, que esteja com uma escala de coma até 8, né, de 3 a 8, o ideal é esse paciente ser intubado precocemente. Porque se você não intuba ele durante aquela manhã ou durante aquela tarde, alguma hora, vai acontecer alguma intercorrência e você vai ter que intubar correndo. Então, de forma eletiva, lembra a palavra eletiva que a gente falou hoje? A equipe elege, né, a equipe opta, faz a opção de intubar precocemente traumas graves, né, que tenham notas de coma entre 3 e 8. Só para complementar, né? Depois de fazer esse ponto todo, digamos que a pessoa ficou com 8, ficou no limite, 8 pontos, tá? Você somou, ela fez 3 aqui, ela abriu o olho quando você chamou só, ela fez, né, ela só tá gemendo, só tá balbuciando palavras, ó, 2 na parte verbal, e na parte motora, ela tá com 3, ela fez uma flexão anormal, ela você estimulou, ela contraiu o braço em flexão, os dois braços. Então ela ficou com nota 8. Aí você vai fazer o quê? De acordo com a nova escala de Glasgow. O finalzinho é você ver a reação da pupila. Vai jogar, vai abrir o olho da pessoa, né? O olho tá, quando você chama, ela abre o olho, né? Estímulo sonoro. Então vai lá, Dona Maria abre o olho, ela abre o olho, você joga a lanterna. As duas contraem, ela fica com 8. Não perde ponto nenhum. Jogou a luz, uma contrai, a outra não, ela perdeu um ponto, ficou com menos um, unilateral. Então ela estava com 8, vai ficar com 7, ela perde um ponto. E jogou a luz. Nenhuma das duas contraiu, galera, ficou dilatado as duas pupilinhas, que é a parte preta da bolinha preta dentro do nosso olho, né? Não contraiu nenhuma das duas, na hora que você jogou a luz, ela perde 2 pontos, ó, quando está inexistente a reação da pupila. Então, se ela tinha 8, ela vai para 6. E aí ela para de ser uma pessoa no limite ali do grave e ela passa a ser uma pessoa realmente grave. E ela tem que ser entubada com nota 6. Até 8 tem que ser entubada, né, galera? Tá? Então, a reação pupilar foi incluída justamente para a gente tirar um ponto, tirar 2 pontos ou manter se a pessoa tem uma reação pupilar normal, tá? Cuidado que a reação da pupila, então, perde pontos, tá? Se a pessoa contrai, tudo bem. Se ela não contrai perde 1. Se ela não contrai os 2, perde 2. Da nota final que você tinha tirado lá da Glasgow, tá?
Então agora a Glasgow, o mínimo é 1 ponto, né? Porque ela pode ter tirado um em cada ponta. Um e um. Ficou com 3. E na hora da pupila, tu joga e ela não atinge, nenhuma das duas contrai. Ela tinha 3, ela perde 2, ela fica com 1 agora. Né? Então a escala de coma atual, ela vai de 1 ponto até 15, né? É o máximo. Ela respondeu tudo ok e contraiu as duas pupilas, ficou com 15. Tá bom? Ou ela tá sem nada e não contraiu as pupilas. Ela tá com 1 pontinho, é o mínimo hoje. Era de 3 a 15, né? Não tinha essa parte da pupila de perder 2 pontos. E agora é de 1 a 15. Perde de 2 pontos da pupila. Possivelmente pode perder. Beleza, galera? Tudo bem, meu bem, meu bem? Vocês estão aí ainda? Foi direto. Tem uma pausa para café. Eu não entendi nada. Repete. Foi direto. Não teve uma pausa para o café. Vamos fazer agora, que são 10 horas, então. Vamos fazer uns 5 minutinhos, a gente levanta, estica a coluna, respira. E aí, daqui em diante, galera, os slides eles vão ser sobre imagem. Então, a gente vai entender como é uma tomografia e como é uma ressonância, tá? Então, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos para a gente dar uma aquecida na alma aí, dar uma respirada, estica o pescoço. Não fecha o Teams, galera. Já viram que esse negócio aí, se fechar depois para abrir é um caos. Deixa o Teams aí quietinho. E aí eu vou descer, vou pegar uma coisa para beber, uma água. E aí, ó, são Tá 9h57. precisando. 10h10 a gente começa, galera. Vocês têm 13 minutinhos para fazer um pipi, beber uma água, beber um café, tá bom? Ok. 10h10, hein? Fui que fui.
Vamos lá, galerinha. Vamos lá, galera. Já deu para a galera voltar, né? Esperar mais 3 minutinhos. Combinado foi 10h10. Enquanto isso, eu vou abrindo a aula. Beleza. Aqui. Vou deixar essa galera entrar. Ai, meu Deus. Galera, vocês estão aí? 10h10.
Tava eu aqui falando com os meus botões sozinho, que hoje à noite, para quem gosta e quem tem Instagram, eu vou fazer uma live 9h30 sobre esporte paraolímpico, sobre paradesporto, com a professora Patrícia, que é pesquisadora, trabalha só com isso. Ela tem, inclusive, ela aceita aluno para fazer iniciação científica, para fazer estágio, para ter acesso lá a futebol de cego, futebol de cadeira de roda. Ela é super boa nessa área de paradesporto. E aí hoje a nossa live vai ser sobre isso, 9h30 da noite. Quem tiver interesse, vai lá no Instagram, beleza? Vai ser hoje mais tardezinha. Depois eu boto o link lá no grupo para vocês que não sabem qual é o meu Instagram. É o mesmo daqui, @prof.rodrigo.ribeiro, lá no Instagram, tá? Aí vai ser hoje às 9h30. Mas vamos seguir o fluxo aqui. Bom, galera, vamos falar um pouquinho então dos nossos exames de imagem, né? Que é o que a gente se programa para conversar essa semana. O primeiro exame que a gente geralmente pede é o exame mais barato, inclusive, né? O exame aquele que a gente conversou ontem, um bocado, né? Que é o padrão ouro para quando a pessoa está com algum tipo de acidente vascular, né? Tem que chegar na unidade, fazer uma tomografia de crânio para identificar logo se é uma isquemia ou uma hemorragia, né? Então a tomografia computadorizada, que é saudosamente ainda, carinhosamente chamada de TC, ela é uma modalidade de diagnóstico por imagem que vai deixar a gente visualizar estruturas em formas de cortes, tá, gente? As imagens vão ser captadas por um equipamento e esse equipamento transmite a imagem para o computador. E aí a gente visualiza essa imagem, pode ser no plano sagital, no plano frontal coronal ou em planos axiais mesmo, né? Aqueles transversais, tá? Com a tomografia também dá para fazer uma reconstrução em 3D da imagem, tá? O objetivo do exame, né, é ser um método que forneça o diagnóstico preciso, sem necessidade de outros procedimentos, como a ressonância, por exemplo, né, que é mais caro o hospital ter. TC de crânio, em muitos casos, dá 100% de confiabilidade, você consegue diagnosticar só com a TC, tá? Em caso de traumatismo craniano, pode haver um hematoma epidural, subdural, diagnosticado com bastante precisão. Questão 7 da RA, sabe? O hematoma ali é embaixo da dura mater, é embaixo da pia mater, é entre a pia mater e a dura mater. Esses hematomas epidurais, subdurais, a gente consegue ver muito facilmente na tomografia. Então, a pessoa bateu a cabeça, fez um edema, dá para ver. Edema intracraniano, na meninge. Esse exame pode ser feito com contraste também, ou sem contraste, que é o normal. Na maioria das indicações, faz com contraste e com injeção de iodo, tá, gente? Tem muitos protocolos para o exame, mas depende muito da indicação clínica, né, galera? Então, a tomografia é uma máquina, né, que vai estar gerando ali uma fonte de raio-x. Qual é a diferença do raio-x para a tomografia? O raio-x é um raio vindo na sua direção, ele capta uma foto. O raio-x e a tomografia são muito iguais. A diferença é que o raio-x é uma única foto e a tomografia é circular, né? Ele fica batendo foto, ó. Essa máquina, ela fica rodando em volta de você, tirando fotos em todas as posições de raio-x. E aí, no final, você vai ter uma imagem, né, tridimensional daquela região toda. Na verdade, a imagem nem é tridimensional, né, mas você tem a captação tridimensional da imagem em todas as fontes, né, que ficam rodando em volta de você naquela cúpula. Beleza? A formação da imagem é a mesma do raio-x, né, gente? Inclusive, o raio-x é utilizado na tomografia, tá, gente? A energia é produzida numa ampola, os detectores vão girar em volta do paciente, se for na cabeça, vai ficar em volta da cabeça, se for no tórax, em volta do tórax, né? E vai capturar as imagens. Na TC, o tubo gira 360 graus, né? Na estrutura que você quer tirar a foto. A imagem é uma imagem que a gente chama de imagem tomográfica, porque tomografia é corte e escrito, né? A palavra do grego. Então, você vai fatiar aquela imagem, tá? Ainda no equipamento, do lado oposto ao tubo do raio-x, tem um sistema que detecta o fóton e vai girar, né? Então, ele fica girando o raio e o detector, né, gente? A quantidade de fótons capturados vai depender da espessura e da capacidade do objeto de absorver a energia do raio-x. É igualzinho o raio-x que a gente tem de perna, né? Então, a gente coloca lá um raio-x de fêmur. O osso,
o raio-x, né, ele vai passar e vai ficar ali retido, então o osso fica branquinho. O que passa transparente, geralmente, é coisa que tem menos densidade, né? Então passa a ficar tudo preto, né? Então brilha as coisas que têm mais densidade, né? Então, quando captura a interação do raio-x com o corpo do paciente, eles vão transformar os fótons num sinal analógico. Através do computador, né, que vai captar esse sinal, ele vai converter isso em sinal digital e vai formar uma imagem, tá, gente? Indicação para TC. Traumatismo craniano, processos infecciosos, patologias, malformações, hidrocefalias, hemorragias, tumores, né? Tudo isso a gente consegue ver no raio-x de crânio, na TC de crânio. Qual é o problema do raio-x de crânio, né, galera? Os ossos do crânio vão absorver toda a luz e você não vai ver nada dentro, né? Você acaba vendo só o osso, né? Só vê fratura. Beleza, é isso, galera? Vocês lembram dessa parte de Anar deu exame de imagem para vocês? Então, ó, tomografia, galera, utiliza raio-x, vai então delinear, né, a linha que tem o formato dos órgãos, porque gira, né, e aí dá a imagem de todos os órgãos, por meio de imagens fatiadas do paciente que vai ser digitada, tá? Aumenta a distinção entre estruturas porque identifica melhor os contrastes dos órgãos. Aí você tem lá uma mesa, que é móvel, ela entra e sai, você fica deitado naquela mesa que entra e sai, para ver a altura certa do corte. Raio-x, detectores e um computador. Corte axial, né? É essa visão que a gente tem, então, horizontal ou transversal da gente. Pode ser cortes sagitais ou coronais. Aí vai depender do radiologista, tá, gente? Se ele vai querer ver uma imagem de lado, vai querer ver uma imagem de frente, vai querer ver uma imagem cortada transversalmente, horizontalmente, tá? As características vai depender da espessura e da capacidade daquele objeto em absorver o raio, tá? Na ATC, a gente distingue 0,5% de diferença de densidade, tá, gente? A radiografia é um pouco mais alta, essa diferença. E a gente consegue achar... Aí, ó, inveja pra galera do que gostou do filme, do livro aí, dos 50 tons, a tomografia consegue distinguir 1000 tons de cinza. Olha que beleza. Então, ó, vamos tentar entender o que reflete e o que absorve, né, galera? Pra gente ficar fácil de ver uma tomografia. Então, a densidade, ó. Se você colocar o contraste, quando você bota na tomografia, ele vai brilhar muito, né? Vai ficar branco brilhante, inclusive, tá? O osso tem uma densidadezinha na TC, né? Tem como valor 300 a 350, então fica branco, fica esbranquiçado, não fica brilhante, fica branco. O músculo fica um cinzinha claro. Se tiver água, se tiver algum tipo de derramamento de líquido na sua cabeça, vai aparecer cinza médio. Se tiver gordura, cinza escuro. E quando tem ar, fica preto, tá? O raio passa direto, né? Beleza? E existe uma coisa chamada pneumoencéfalo, que é quando, sei lá, uma pessoa levou um tiro e aí ficou com um buraco cheio de ar na cabeça, além de ter sangramento embaixo. O ar vai parecer tudo preto, né? Aquela região tá com ar. Beleza? Então, essas variações de escalas de cinza e preto e branco é o que vai dizer o que a pessoa tem numa tomografia, tá? Então, ó, em relação à tomografia, né, ela se baseia no raio-x em relação à passagem desse material na densidade daquilo que está sendo absorvido. Com altas densidades, como o osso, né, ou se tiver uma placa de metal, absorve o raio-x e aí fica brilhante, né, fica mais branco, né, galera? Materiais com pouca densidade, como água ou o próprio ar, ficam mais escurinhos, fica cinza escuro e preto, né, galera? Porque aí passa direto o raio. Bom, o brilho é medido por uma unidade chamada unidade de Hounsfield, tá? A água possui, por exemplo, 0 unidade de Hounsfield. O ar é menos 1000, então são os que ficam escuros, né? Professor, o sangue, ele corresponde à água ou líquido? Fica parecido. Então, depende muito da quantidade de sangue e da consistência, tá? Mas, em geral, ele vai ficar mais claro do que escuro. Vai ficar mais pro branco do que pro preto, tá? Tá. Não fica igual a água. Para ver a hemorragia, né? Não fica cinza escuro, não. Então, Tá. o líquor, ó, e massa cinzenta tem mesmo valor, tá, gente? Então, ó, quando for ar, é bem preto.
Gordura é um cinzinha escuro. Água, um cinza médio, né? Líquor fica mais para claro. Músculo fica mais para cinza claro. Substância branca do cérebro fica mais para claro. Substância cinzenta vai ficar mais claro ainda. Hemorragia, ó, fica bem claro. Ó o sangue aqui, ou uma trombose aguda, ó. Fica lá com 100 unidades de Hounsfield. Então fica mais para claro do que a água, por exemplo, que fica mais cinza, tá? E quando você coloca um contraste, também brilha, tá bom? Então a gente tem aqui uma imagem de um AVE isquêmico. O que eu estava falando para vocês ontem? Não sei se vocês pescaram a ideia, hein? Vamos ver se vocês ouviram. Quando você está com um indivíduo na sua frente, você está suspeitando de um AVC. Corre para o hospital que tem a neuro e o hospital que tem a tomografia. Você vai fazer a tomografia inicial, né, galera? O que vai aparecer nessa tomografia que você fez ali com 3 horinhas de AVC? O que vai aparecer, galera? AVC isquêmico, hein? Sabe o que aparece, galera? Nada. N-A-D-A. Nadinha. Não aparece nada, rapaziada, tá? Porque essa zona de morte neuronal, né, que a gente fala de zona de penumbra, que é essa região escurecida que aparece nos lados aqui desses cérebros, ó, nesses cortes, essas zonas escurecidas, elas só aparecem 48 horas depois da morte neuronal, tá? Os neurônios estão inchados, cheios de líquido e eles vão morrer, vão explodir, vão estourar, tá? E aí isso acontece com algumas horas pós-lesão. Por que você faz a tomografia, então, assim que chega? Vocês lembram? Para ver se não é uma hemorragia. Ou seja, fez a tomografia, apareceu uma borra de branco lá em cima, apareceu sangue, sangramento. Caramba, é uma hemorragia. Aí tem que fazer algum tipo lá de drenagem, né? A gente conversou ontem. Agora, se não aparecer nada, o cérebro está normal e a pessoa está lá com sequelas claras de AVC, é porque é uma isquemia, tem que trombolizar, fazer aquele quebra daquele trombo. Beleza? Depois de 48 horas, repete a tomografia. Aí vai aparecer, ó, as zonas de penumbra, que são essas áreas escurecidas, tá? Que são mortes de neurônio. Gordura acumulada e tal, tá? Então, a AVE isquêmica... Depois... E como vai detectar o transitório, então? Não detecta. A pessoa fica com sintoma. Ó, que lindo. Boa pergunta, parabéns, né? Foi Regina? A pessoa tem sintomas, você faz a tomografia de emergência, né? Ela não aparece nada, trata ela como se fosse uma isquemia, que é o mais importante, não tratar como uma hemorragia, tratar como isquemia. E depois de 24 horas, 48 horas, depois de 2 dias, a pessoa fica lá, ó. Eu voltei ao normal, tô mexendo, minha boca tá mexendo, meu braço tá bom, tá tudo bem. Repete a tomografia. Às vezes aparece uma área bem pequenininha, bem menor que isso aqui, uma área pequenininha, de isquemia, pequenininha, pretinha, mas às vezes não aparece mais nada, a pessoa nem matou o neurônio, foi uma isquemia bem transitória, bem curta, tá? Mas foi boa pergunta, exatamente, depois das 48 horas a transitória volta ao normal, né? Mas ela tem que repetir a TC e tem que ver que não tem uma lesão específica ali, tá bom? E é exatamente isso, ó. 48 horas sempre vai ter essa penumbra. Oi, fala. A partir da isquemia transitória, o paciente ele pode desenvolver uma isquemia hemorrágica ou uma... Como que é o nome da outra? Isquêmica mesmo. Isquêmica normal. Boa pergunta também. Funciona como um aviso, como um alerta, tá? Foi bem colocado isso. Então, qualquer pessoa que apresentou uma isquemia transitória, apresentou de novo outra isquemia transitória e voltou ao normal, aquilo ali são sinais, são avisos de que provavelmente aquele trombo alguma hora vai entupir uma artéria maior e vai fazer um estrago maior. Então, a pessoa, a partir desses sinais de aviso, tem que começar a mudar hábitos de vida, fazer investigações clínicas, ver se não está hipertenso, que a tendência é ser um preditor mesmo, tá certo? Beleza, então AVEs isquêmicos, ó, sempre com essas áreas bem escurecidas no tecido cerebral. A tomografia, a gente vai ver ressonância já já. A tomografia é uma imagem bem borrada, ó, não é aquela imagem que a gente vê os sulcos delimitadinhos, bonitinhos, as linhas, né? A gente vê o borrão, vê cinza para um lado, cinza para o outro, e aí a tomografia ela consegue ver. Você tem uma área mais escura ou você tem uma área bem mais clara, né? O osso do crânio, ó, que fica aqui em volta da pessoa deitada, ó, bem brancão, né, galera? Que é o osso, né?
Ó, AVS tem uma tomografia de novo, ó. Então, ó, uma região bem esbranquiçada e aqui no meio, ó, uma região branca, formando o quê? Um aneurisma, né, gente? Que é aquela região que vai sangrar, tá com uma bolha de sangue doido para estourar na cabeça da pessoa, né? E aí, ó, por causa dessa pessoa aqui, ó, tem uma área de edema, ó, que fez um infarto aqui, ó, ficou escuro, escurecido, tá vendo? Provavelmente porque aquele aneurisma ali tá interrompendo a passagem de sangue. E aí, por causa do aneurisma, eu fiz uma isquemia. Aqui é um abscesso cerebral, ó. Uma área grande, ó, bem delimitada, com um núcleo, na verdade, com uma membrana branca, ó, de líquido, né? E um meio mais escuro, bem determinado ali. Aí a gente não chama de isquemia, tá vendo? Que, pô, mas não é uma isquemia, tá escuro. Ah, mas tá com uma área delimitada, esbranquiçada em volta. Isso é um indicativo de que é alguma infecção, uma encefalite, um abscesso, tá? Então, a tomografia é um exame simples, mas é muito bom para você, pelo menos, ter uma imagem simples da cabeça e ver se tem alguma coisa errada, sabe? Ó, uma tomografia com contraste, e aí o contraste brilha bastante, né? O que que tem de legal nessa imagem aqui, galera? Ó, lembra que você tem o hemisfério direito e esquerdo e tem uma fissura no meio, né? Que é a fissura longitudinal. Essa fissura, ela tem que ser uma coisa que continua aqui, ó. O que que aconteceu aqui por causa dessa bolota que tá aqui, ó, que tá aparecendo esbranquiçada, que pode ser um tumor, né? O que que tá acontecendo aqui, galera? Tá empurrando a linha média, ó. Então a linha média deveria estar aqui e a fissura tá indo lá pro lado esquerdo, tá vendo, ó? E aí, qual é o problema desse desvio de linha média? A pessoa está com um problema no lado direito do corpo, lá do cérebro dela, do cérebro, né? Tá tão grande esse problema que está empurrando para o lado esquerdo. E aí a pessoa começa a ter sequela também no lado esquerdo, porque o cérebro está todo apertadinho. E aí ele começa a ter sequelas por lado direito, por causa daquela lesão inicial, e secundariamente começa a ter sequela também do outro lado do corpo, porque está tendo uma compressão naquela região. Tá com desvio da linha média. Isso aqui é clássico, um desvio de linha média, tá vendo? A linha deveria ser branca total aqui numa linha reta e está sendo desviada. Ó. Beleza? Ó, uma tomografia com contraste, uma tomografia. Aí aqui já é. Ah, que legal. Ó. Aqui a gente viu então tomografias, né, galera? Ó, os sulcos não são muito bonitinhos, né? Estranhos, ó, não dá para ver o cérebro, né, cheio de sulco, todo desenhadinho. Próxima imagem é ressonância. Olha a ressonância, como os sulcos já são mais bonitinhos de se ver. A imagem parece que ela passa por aquele filtro do Instagram, né, que fica tudo mais nítido, bota uma nitidez. A ressonância é bem mais nítida, ó. Então aqui você tem uma imagem bem grande, ó, de um abscesso com desvio da linha média de novo. Com contraste, sem contraste na ressonância, brilhou tudo, ó. Uma área bem grande de lesão. Bom, ressonância, galera, então. A ressonância foi criada em 80, é um método que também não é invasivo e é bem poderoso para a gente fazer imagem, tá, gente? A gente visualiza bem detalhadamente. Então, o corpo humano ele é formado por água, né, galera? Mais de 70% do corpo humano é água. E aí os elementos que são na água é H2 e O, né? É o hidrogênio e o oxigênio. Então, tem a molécula da água formada por 2 hidrogênios e um oxigênio. O hidrogênio, galera, ele é um íon positivo, né? Com um próton. Um próton e uma eletrosfera que tem um elétron. O núcleo do hidrogênio tem um próton e nenhum elétron, tá? E nenhum elétron lá no seu núcleo. Então, galera, o que na verdade é um blá 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 danado? Isso só para dizer o quê? Como ele tem próton e elétron, e na verdade o núcleo só tem próton, ele tem um magnetismo. O hidrogênio que nós temos no corpo todo, 70% do nosso corpo tem H2O, então tem hidrogênio no nosso corpo quase todo. Ele é uma molécula, né? Um átomo que tem magnetismo, tá? Então a brincadeira da ressonância toda vai envolver o hidrogênio. Beleza, galera? Quando esses prótons e elétrons, que são magnéticos, né, eles ficam girando, ficam em movimento, a gente fala, então, que eles estão em spin, tá? É o movimento desse próton ficar girando em torno dele mesmo. Então, você tem uma molécula de hidrogênio com um próton girando ali, ficar girando em torno dele mesmo, fazendo um spin. Então, os átomos no nosso tecido do corpo todo ficam o tempo todo, ó, em spin. Tudo está mexendo, a gente não sabe, a gente não vê, é microscópio.
Legal. Os equipamentos da ressonância, então, essa máquina da ressonância, tem um magneto, galera, que capta magnetismos, captam esses movimentos. E aí, existem muitos magnetos, né? E a força que a gente mede, então, a capacidade de atração desses prótons, desse magnetismo, é em Tesla. É como se fosse centímetro ou segundo, né? É uma unidade que você marca, tá? Quando o corpo humano fica perto de um campo, né, que seja magnético, um campo magnético, os nossos hidrogênios ficam alinhados no meio da mesma linha. Então, eu estou rodando. Cheguei perto de um campo magnético, eu viro meu bumbum todo para o campo magnético. Então, todos os meus hidrogênios ficam atraídos por aquele campo e viram para lá. Beleza? É isso que acontece quando a gente fala em campo magnético. Como se fosse uma bússola, todos eles seguem aquele magnetismo, tá? Com um magnetismo forte, esses átomos se direcionam a favor do campo. E os átomos de hidrogênio ficam contra o campo. A maioria do nosso hidrogênio, então, fica virado para o campo, tá? Quando a gente não tem um campo magnético, eles se movimentam ao acaso. Quando tem um campo magnético, eles ficam movimentados, direcionados para o campo. Então, quando você cria uma região, uma máquina que tem um magnetismo, ele atrai os nossos íons de hidrogênio e ficam numa ordem só. Todo mundo vira de frente para a máquina. E aí a máquina capta todos esses hidrogênios e tira uma foto nossa. É basicamente isso que vai acontecer. Então, ressonância é um fenômeno natural, né? Onde você vai ter, então, as rotações, né? Como se fosse a Terra rodando em torno dela mesma, né, galera? E a translação. E aí o próton ele fica se movimentando lá, né? O hidrogênio em torno do próprio eixo. Fazendo o que a gente chama de spin, né? Quando tem um campo magnético, por exemplo, na máquina de ressonância, ele fica em torno desse campo, né? Assim como a Terra vai ficar em torno do Sol, os hidrogênios vão ficar todos em torno desse campo magnético, beleza, galera? E a gente chama isso de precessão. A quantidade de voltas que o próton realiza em torno do campo magnético, no intervalo de tempo, é chamado de ressonância. E isso é medido em Tesla, tá? Então é a quantidade de voltas que o íon hidrogênio dá voltados lá para aquele campo magnético. Não é para ninguém aprender, não é? Ninguém vai ser aqui, tá, gente? Isso é só para a gente processar a ideia. A frequência do próton girar na direção do campo magnético é proporcional ao tipo do átomo e da força desse campo. Quanto maior a força do campo magnético, mais giros os íons vão dar na direção dele, tá? O hidrogênio é o átomo perfeito, né? Porque aí você vai ver como é que está a relação desse campo magnético. Para ser produzida uma imagem, então, você tem que fazer um sinal. Esse sinal vai ser, então, um pulso como se fosse uma onda sonora, uma radiofrequência, que vai lá do aparelho de ressonância, do campo magnético. Esse corpo está nesse campo magnético ali sofrendo, né? Os átomos de hidrogênio ficam todos alinhadinhos, virados para a máquina. E aí, não é só o átomo girar e bater uma foto, né, gente? Não é só isso. Eles têm que mandar uma corrente elétrica. E aí é como se fosse um jogo de sinuca, galera. Você bota a bola vermelha lá no meio da mesa e você vai ter uma distância, você posiciona a branca e pum! Você vai bater o taco na bola branca para que acerte as bolas que estão lá naquela mesa de sinuca, né, galera? A bola branca se choca a bola vermelha e direciona a bola vermelha para um canto da mesa, ou, né, para a caçapa e tal. A bola vermelha estava paradinha e a bola branca veio pum, e bateu nela, né, galera? Com essa pressão, ela ganhou um movimento e sai do eixo. Essa bola vermelha em repouso, quando se movimenta, né, emitiu então uma energia. E a mesa de sinuca é a mesma coisa, galera. A bola vermelha é o próton, o nosso hidrogênio, e a bola branca é um pulso. Então, na hora que a máquina manda um pulso, os nossos hidrogênios todos recebem esse pulso e viram de frente para o campo magnético. Isso gera uma energia que o aparelho percebe, né? Quando, né, o campo joga força. Aí você reage com uma energia. E aí ele capta essa energia, então identificando como é que está o seu corpo. Aí nesse alinhamento, né, recebe essa pressão, que é uma radiofrequência, e muda esse movimento. Então, toda vez que você manda um sinal da ressonância, os átomos de hidrogênio eles dão aquela girada e viram de novo de frente para a máquina, né? E aí nosso corpo todo tem hidrogênio, nosso corpo todo fica de frente para a máquina para bater a foto. E aí essa mudança de direção dos prótons, né, emite uma energia, que aí vai se transformar em corrente elétrica, e aí a ressonância ela capta isso e faz uma imagem, tá? O que tem de bacana na ressonância, galera? Além de ser um exame muito preciso, muito bonitinho, bem detalhadinho, né? Bem alinhadinho e tal, ele tem tempos.
que são a intensidade dos pulsos que vão ser controlados para produzir alguns ângulos. Então, a mais comuns, né, intensidades variam entre 90 e 180 graus. Cada pulso que você manda, né, que é uma hora que você como se fosse dar atacada na bola e aí recebe e os átomos viram de novo. A cada pulso, você inicia um novo processo, uma nova foto a ser batida. Será o retorno do átomo de hidrogênio para o estado inicial de alinhamento do campo magnético e ele voltar, né, a ficar rodando em torno de si mesmo. Você bate de novo, ele vira de novo para o campo magnético. Esse tempo que ele demora para retornar no equilíbrio dele é chamado de tempo de relaxamento e vai variar de acordo com os fatores, gente, como a intensidade do campo, o pulso, o tipo de tecido e várias outras intensidades. O que acontece na ressonância neurológica, galera? Existem 3 tempos que sempre são pedidos. Quando a pessoa fala assim, você vai no médico, fala, não, faz uma ressonância que é melhor do que a tomografia, eu quero ver uma coisa mais bonitinha. Aí sempre o neurologista vai pedir 3 tempos, T1, T2 e flare. São 3 tempos de relaxamento. T1, o cara vai receber o pulso lá da radiofrequência, os prótons vão ficar com energia, ficam excitados, e aí você dissipa essa energia para a máquina, né? E o tempo para o próton voltar para ficar ao normal e você mandar outra imagem de T1 é o tempo que a gente chama de T1, tá? E tem um tempo específico do próprio aparelho que aí não é a gente que sabe, é o radiologista, ele vai marcar lá em T1. Ele manda uma onda, dá uma relaxada, manda outra, dá uma relaxada, manda outra em T1. O tempo 1 é muito legal, tá? As imagens que são produzidas em T1 é uma imagem bacana, porque em tempo de relaxamento 1, o que acontece? Água, galera, tudo que for líquido com água fica escuro na ressonância. A substância branca do nosso cérebro fica branca e a substância cinzenta fica cinza. Então é como se a gente visse o nosso cérebro da vida real. Cinza em volta, branco no meio, beleza? E a parte de líquido fica escuro. T2 é um outro tempo, né? O spin dos átomos estão lá rodando o tempo deles, e aí o campo magnético ligou, eles viram de frente para o campo, passam, sei lá, 2 segundos, só um exemplo, né? Para dizer que é T2. 1, 2, outro campo, e aí eles viram de novo. Aí é um tempo 2, tá? É um outro tipo de corte. T2, galera, quando ele capta essa energia em T2, qual é a diferença, galera? As energias mudam, o spin, né, o tempo de um spin para o outro muda, um tempo 2, e aí nesse T2, águas ficam claras, lembra que a água já ficava escura em T1, né? A água fica clara em T2, a substância fica clara e a cinzenta fica clara e a branca fica escura, beleza? Porque tem mais água na cinzenta, e a cinzenta é a que a água fica clara, né? Galera, então vejam bem, T1, água escura, cinza, cinza, branca, branca. T2, água clara, cinza, branca, branca, cinza. Inverte tudo. Sacou? Então, na hora que você vai pegar um exame, você tem que saber se você tá. Na hora que você olha, você consegue descobrir, né? Se é T1, T2 ou se é o outro, que é o flare. Como? Só você ver. Substância cinza tá cinza? Substância branca tá branca? Bom, se a substância cinza tá cinza, a gente sabe que é um T1. Se a branca tá branca, a gente sabe que é um T1. Beleza? Agora, se você pega a imagem, a substância cinzenta, que é o córtex cerebral em volta, tá branco, e a parte do meio, que é a parte branca, tá cinza, opa, inverteu. Então esse aqui é T2. Só tem um probleminha, galera, a flare. Qual é a diferença da flare? Que é um outro corte que sempre se pede. É a mesma coisa que o T2, ou seja, cinza fica branco, branco fica cinza. Porém, a parte de cor de líquido fica escuro, ao invés do líquido ficar claro. Tá, gente? Então é meio que um mix de T1 com T2. O flare, o que é o T1? Galera, o que é o T1? Água escura, cinza, cinza, branco, branco. T2, água clara, cinza, branco, branco, cinza. Flare, água escura, cinza, branco, branco, cinza. Eita, nós, agora vocês ficaram doidos. Fala pra mim. Só são esses 3 tempos, tá? Que a gente vai estudar. Fundiu tudo. Ainda bem que é só 3, imagina. Ainda bem que é só 3, né? Deixa eu ver vocês aqui, que eu não tô vendo mais vocês. Cadê vocês? Gente, não tô conseguindo abrir a reunião. Aqui. Vamos, como Jack iria, pra gente terminar essa manhã feliz, né? São 10h40.
Vamos ver as imagens, que eu acho que vai facilitar vocês a entenderem um pouquinho. Então, vamos lá. Tá projetando ainda? Não, né? Ainda não. Então, vamos lá. Ó. Então, imagens ponderadas em T1 são aquelas que você vai ter um tempo de relaxamento que a gente chama de 1, onde água fica escura, cinza, cinza, branco, branco. T2, água fica clara, cinza, branco, branco, cinza. Flare, água fica escura, cinza, branco, branco, cinza. Então vamos agora por partes aqui, galera. O líquor ajuda a gente a pensar, tá, gente? Que é o líquido que vai estar em volta do nosso cérebro, né? Das meninges, e que vai estar lá nos buraquinhos também que a gente tem no cérebro, que são as cavidades. A gente chama de ventrículos cerebrais. O líquor, em T1, ele é hipointenso. Em T2, ele é hiperintenso. Então, galera, vamos tentar entender o que essas duas palavras significam, né? A gente viu que em T1, como é que está a água? A água fica escura. E em T2, a água fica clara. Então, T1, a água fica escura. T1, o líquor, que é a água, né, em volta, vai ficar escura. A gente chama isso de hipointenso. T2, o líquor fica claro, a água fica clara. A gente chama de hiperintenso. Tá? Hipointenso, então, é escuro na ressonância. Hiperintenso é claro na ressonância. Mais uma vez, hipointenso é escuro, hiperintenso é claro, tá? Quando a gente fala de ressonância magnética. Então, vamos lá, ó. O que fica, então, ó? Hipointenso, escuro, né, galera? Ó. A água fica escuro em T1. Ó, água, o líquor, tá? Calcificações e tal. O que fica hiperintenso em T1? Lipídio, proteína, colesterol, melanina, tá? Em T2 é ao contrário. A água fica hiperintensa, né? A água fica clara. E aí a proteína, ó. Ar fica escuro em T1, tá? E aí você pode ter meios de difusão, meios com contraste, que eu nem vou entrar nesse detalhe aqui para vocês. É mais para a gente ver a diferença de T1 para T2 aqui, tá? Então vamos pensar aqui comigo, galerinha. Essa é uma ressonância. A menininha que está aqui, ela fez Guillain-Barré, não tinha nada no cérebro, graças a Deus. Então nem fiquem procurando, tá? Ela está de frente, de lado ou horizontal? Como é que é esse corte aí, galera? Pensa aí comigo. Pode errar, pode acertar. Esse corte aqui, ó. Tá de lado, tá de frente, tá de transversal. Como tá? Tá fácil. Ó, galera. Tá de lado, né? A cabeça, o narizinho dela aqui, ó. A boca, os olhinhos estariam aqui, né? E aqui dá para ver as vértebras dela, ó, de ladinho, né? Então, esse é um plano sagital, é um corte sagital. O que a gente está vendo nesse corte sagital da nossa parceirinha? A substância cinzenta do cérebro, gente, ó, é essa substância mais externa. Toda essa parte externa no meio dos sulcos. Tu vê que tem uma parte branca aqui, ó, no meio da parte cinzenta? Consegue ver essas linhas esbranquiçadas? Sim. Essa imagem não é a mais bonita para a gente ver, mas dá para ver. E em volta da meninge, ó, em volta da medula, a medula é isso aqui, ó, né? Esse cinza que tá vindo do bulbo aqui. E em volta da caixa craniana dela aqui toda, ó, você tem líquido, um líquido escuro. Então, galera, pensem aí comigo. A parte cinza, né, que é a parte que está em volta do córtex, está cinza. A parte branca está branca. Cinza, cinza, branco, branco. A gente já sabe que é um corte o quê? T1, tá? Substância cinza, cinza. Substância branca, branca. É um corte de T1. O líquido em volta, inclusive, está escurecido, tá? É um T1 clássico. Ó, a mesma coisa aqui. Agora, galera, vamos ver essa imagem, ó. Substância cinza, que é o que está em volta aqui, ó. Tá mais clara,
do que a parte do meio, ó, que tá cinza escuro. Tá vendo que no meio tá cinza escuro? Ó? Do que a parte da borda, que é cinza claro. Então, se a substância cinza tá clara e a substância branca tá escura, inverteu, né? Seria um corte que a gente chama, então, ou T2 ou flare. Vai ser T2 se o líquido em volta tiver branco. Ó. Então, se em volta o líquido tá branco, e aqui nesse X do meio, né? Que é legal a gente ver o ventrículo do meio. Tá branco, o líquor tá branco. Então, ó, água clara, cinza branco, branco cinza, é um corte em T2. Que Aqui, ó, informação. vamos ver. Repete. Falar alguma coisa? Não? Ó, mesma coisa. Em volta tá branco. No meio tá cinza. Branco em volta, cinza no meio, é o contrário do que tem que ser, né? Substância cinza fica em volta e branca no meio. Então, tá, cinza tá branco, branco tá cinza, trocou. Então, é T2 ou flare. T2, a água tá branca. Então, se essa água tá branca, é um corte T2. O X aqui no meio tem que estar esbranquiçado para ser T2, senão o X estaria preto. Mesma coisa, galera. Vamos lá, ó. Substância em volta, cinza. É, que deveria estar cinza, tá branca. E a substância no meio. Calma aí, não. Essa aqui, ó. Cinza tá cinza, branco tá branco. E o líquido em volta tá branco. Isso aqui é um contraste. Beleza? Essa é uma o quê, professor? É com contraste. Tá? Porque o líquido tá muito esbranquiçado. Botaram um contraste aqui no meio. Aqui, ó, líquido branco, ó, o líquido em volta, ó. Líquido claro, ou é T2 ou é flare, né? Aí tem que avaliar. Quando o líquido está claro, a gente sabe que é um T2, né, galera? O flare é o líquido escuro. Em volta da medula, ó, o líquido está branco. A medula está aqui no meio, cinza. Ó. Aqui é o intestino, que era para enganar vocês. Então, ó, líquido branco, T2. Aqui o líquido está escuro, ó. Preto em volta do cinza. Líquido escuro, ou é uma flare, ou é uma T1. Aí depende muito da imagem de cima, né? Aí aqui, olha a diferença dessa para essa. Conseguem ver, ó? Líquido preto com a medula no meio, T1. Líquido claro com a medula no meio, T2. Beleza? É o mesmo corte, só mudaram ali os tempos. Tudo bem? Mesma coisa, ó. Líquido preto com a medula no meio. Mudou o corte de novo. Agora deve ser uma flare. O líquido ficou escuro de novo. Beleza? E vai variar muito do que você quer procurar, né? Então, o neurologista, para ver, diagnosticar alguma coisa que ele não sabe o que é, ele geralmente pede o T1, T2 e o flare, que ele consegue ver melhor a medula, consegue ver melhor o líquido, consegue ver melhor as bordas, né? E mudando o tempo, ele consegue ver um mais claro, um mais escuro. Na hora que muda, né, ele vai vendo o corte depois do outro. Na hora que muda de uma cor para outra, ele vê que tem um detalhezinho em um tempo que ele não viu no outro. Por isso que ele pede 3 tempos. E aí a variação é essa, tá vendo? Ou o líquido tá claro, vai ser um T2, ou o líquido, a mesmo corte, mas o líquido tá escuro, que vai ser uma T1 ou flare. E aí ele vai observar se tem algum problema na medula. E aí tem diversos cortes, tá, gente? Então o aparelho provoca a polarização desses átomos de hidrogênio com um campo magnético, né, galera? Pode injetar junto o gadolínio, né, que é um contraste, para você ver um núcleo pulposo escapando, você vê um pensamento de coluna, né? Para pegar uma hérnia, para você ver uma coisa mais específica com contraste. Beleza? Então, ressonâncias são imagens mais bonitas que as tomografias, né? Você consegue ver melhor as bordas, os sulcos, as zonas de clareamento ou de escuridão. Os laudos são horríveis, né, galera? Vem com a história de hiperdensidade, hipersinal, hipotensão, hipertensão, que são coisas para a gente tentar ir quebrando o gelo com o tempo, mas a imagem é super bonitinha de tomografia, ó, galera. Os sulcos são todos bem desenhadinhos, dá para você ver todos os detalhes do cérebro, e em diversos cortes, né? Em T1, T2 e em flare.
Beleza? Olha como é bem mais bonita a imagem, bem mais definida, né? Ele mostra os cortes todos que a máquina fez, ó. Bem legal. Beleza? E aí tem diversos casos, depois eu vou botar essa para vocês verem. E eu quero ver aqui se vocês me ajudam, ó. Nessa imagem do lado de cá, substância cinza em volta tá cinza, substância branca que é no meio tá branco. E o líquido que tá aqui no X, ó, e que tá em volta do cérebro, ó, tá preto. Líquido preto com cinza, cinza, branco, branco, qual é o corte, galera? T1. T1, tá? T1, cinza, cinza, branco, branco. Cinza, cinza, branco, branco, galera, sempre é T1. Pensa assim, tá? Então, ó, as áreas de córtex cerebral em volta estão cinzas, ó. Pode repetir para mim, por favor? Ó, todas as bordinhas, ó, galera, do cérebro em volta, ó, estão cinzas, ó, mais escurecidinho, tá vendo? Aqui essas bordinhas estão todas mais cinzas, ó. Então, o que a gente chama de córtex, né? Que é onde estão os corpos do neurônio, estão cinza. A parte do meio da ressonância, ó, tá bem branquinha, tá vendo? Tudo branquinho, 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 com a bordinha cinza. A parte cinza tá cinza. A parte que deveria ser branca tá branca. É um T1, tá? Para completar, para ser a resposta completa, assim. Cinza tá cinza, branco tá branco, e o líquor, né, que fica em volta do cérebro, ou fica aqui nesse X, que é aqui no meio, né? Um C para um lado, um C para o outro, formar um X ali no meio, que são os ventrículos, também fica com líquido. Esse X e em volta tá preto, fechou. É um corte em tempo 1, T1, da ressonância. Do lado de cá, a gente tem, ó, a parte em volta cinza, beleza. Mas a parte de dentro, que deveria ser branca, tá mais escura, ó. Tá vendo? Então inverteu. A parte de fora tá mais clara, tá mais branca do que a parte de dentro, que tá mais cinza. Inverteu, ou é um tempo 2, ou é um flare. O que é que vai dizer que é um tempo 2? Quando inverteu, o cinza ficou branco e o branco ficou cinza, mas o líquido fica branco. Aí é um T2. Quando o cinza fica branco e o branco fica cinza, mas o líquido em volta ou o X estão pretos, a água fica escura, esse tipo de tempo é o que a gente chama de flare, tá? É cinza, branco, branco, cinza, com o líquido escuro. Fala. O senhor pode escrever depois aí no chat, por favor? Posso, posso. Obrigada, porque você está falando e eu não estou conseguindo nem raciocinar. Eu só estou tentando raciocinar, mas dá uma Tenta olhar, incomodação na cabeça. foto ajuda. T1 e flare são iguais, galera. Qual é a diferença de T1 para o flare? Bom, o que tem de igual? Os cortes, ó, são com água preta em volta do cérebro, tá vendo? A água preta. Tanto o T1 quanto o flare, tá? Qual é a diferença do T1 para o flare? No T1, a região do nosso cérebro que é cinza, que é a substância cinzenta, ela é cinza, e a substância branca é branca. Opa, branca é branca. No flare, cinza, que é a região de fora, tá claro, e a região de dentro, que é a substância branca do nosso cérebro, tá mais escuro, tá cinza. Então, inverteu. Consegue perceber que inverte? Ó? Cinza, branco, aqui tá branco, cinza. Essa é a diferença do T1 para o flare. O T1, o que deveria ser cinza, fica cinza, o que deveria ser branco, fica branco. Flare, o que deveria ser cinza, fica branco, e o que deveria ser branco, fica cinza. Mas os dois têm água preta em volta, líquido preto. Tá? Então são imagens parecidas, o que vai mudar é a inversão ali do cinza para o branco. T1 e flare. Beleza? Então, ó, aqui a gente já tem um T2 com líquido branco e um flare, ó, com líquido preto. T2 com T1, ó. Beleza? Líquido preto, ou é T1 ou é flare. E líquido branco sempre é T2, né? Então o líquido em volta da canal da medula, ó, tá branquinho, é T2. Líquido em volta do canal da medula, tá pretinho, é T1 ou flare. Nesse caso aqui, T1. Beleza? Galera, T2, a água brilha. A água, o líquor, vai aparecer branco em T2. É o único corte que o líquido, o X lá no meio, vai estar branco. Tá? Então, ó, o X aqui no meio fica branco. Nossos olhos aparecem bem brancões, ó.
Beleza? Isso tudo, ó, o líquido que está em volta aqui do cérebro, ó, branquinho. Tudo isso é T2, tá? O líquido brilha, a água brilha. Beleza? É a única que você vai matar de primeira. Cara, o X no meio tá branco, T2, acabou. Porque tanto o T1 quanto o flare, o líquido fica preto, né? Qual é a outra característica de T2? Cinza, que deveria ser cinza, fica branco. Branco, que deveria ser branco, fica cinza. Então, ó, inverte, porém com um líquido brilhante. Fala. Não, eu ia perguntar sobre a questão da hipointenso e hiperintenso nessa questão do T1 e T2. Aham. Quer que eu volte para você? Ó, aqui. Então, vamos lá. O que é hipointenso e o que é hiperintenso, galera? Ó, T1, o líquor fica hipointenso. T1 e flare, né? O líquido fica hipointenso. Hipointenso significa que ele fica preto. Ah, tá. Hipointensidade significa que tá preto. Bota aí. Pouco intenso. Hiperintenso, que é a corte em T2, é a água ali brilhando, é quando brilha, né? Quando fica hiper, a água tá brilhando, né? É o corte T2, tá? O líquido fica clarão. Certo, obrigada. Então, T2. T1, galera, hipointenso, a água fica escura. Branco, branco, cinza, cinza. Esse é o T1. Branco, branco, cinza, cinza, cinza. Água escura, T1. Então, ó, substância branca no meio, branca. Substância cinzenta em volta, cinza. E o olho preto, ó, a água preta, em volta preto, T1. Cinza, cinza, branco, branco, com água preta. Ó, cinza, cinza. Substância cinzenta fica cinza mesmo. Substância branca fica clara. E o X no meio, vou cortar aqui no meio no ventrilo, preto. Sempre que o líquido estiver preto, cinza, cinza, branco, branco, T1. Sempre que o líquido estiver preto, cinza, branco, branco, cinza, flare. E quando o líquido estiver brilhando, estiver claro, é um T2. Então, ó, T1 para T2. Olha que bizarro, galera. T1, cinza, cinza, branco, branco, água escura. T2, cinza claro, substância cinzenta fica clara, substância branca fica mais escura, ó, do que a substância cinzenta, né? Então, cinza fica branco, branco fica cinza. E a água brilha, ó, a água fica clara. T2. Beleza? Então, nos exames, a gente consegue ver isso claramente. Quando você começa. Na verdade, vocês estão vendo isso hoje pela primeira vez, né? Então fica muito claro quando você vê, então, o olho está branco, então a água brilhou, deve ser um T2. Ah, o olho está escurecido, deve ser um T1 ou flare. É isso, tá? Ó, T1, cinza, cinza, branco, branco com água preta. E aqui é um T1, cinza, cinza, branco, branco, quando eles aplicaram o tal do gadolínio, né? Aquele contraste para você ver exatamente as saídas ali de vasos sanguíneos e tal, aí fica brilhando onde tem os vasinhos, ó, tá? É um T1 com contraste. Mas, ó, cinza, cinza, branco, branco, isso não muda. E o líquido preto, continua sendo um T1, tá, gente? T1, ó, cinza, cinza, branco, branco, líquido preto. T1 com outro tipo de contraste, ó, FAT-SAT. Também dá pra gente ver melhor as imagens, né? E aí o médico vai pedir baseado muito no que ele acha importante, tá, gente? Mas, em geral, ele vai pedir sempre esses 3 cortes. Então, se vocês tiverem uma ressonância aí de parente, de amigo, próprias de vocês, já fizeram ressonância de crânio, façam esse experimento, galera, tá? De olhar se tem T1, T2 e flare e achar as diferenças. Para terminar, T1 cinza, cinza, branca, branca e o líquido preto. Flare e T2 inverte, né? Cinza fica branco, branco fica cinza. As duas mudam, né? A substância cinzenta da branca. Qual é a diferença do flare para o T1? Cinza, cinza, branco, branco no T1. Cinza, branco, branco, cinza no flare. Os dois líquidos pretos. Do flare para o T2. Cinza, branco, branco, cinza, branco, branco, cinza. Mas T2, a água fica branca e em flare a água fica preta.
Ó, T2, cinza branco, branco e cinza, com água clara, né? O líquido em volta, tudo claro, ó, tudo brilhando em volta. O flare fica tudo brilhando preto em volta, né? E aí, ó que legal. Essa imagem T2 aqui ia passar batido, né? Se a gente não colocasse um flare, uma imagem esbranquiçada aqui, ó. Tá aparecendo aqui embaixo, né? Mostrando pra gente ali uma imagem hiper intensa, provavelmente um tumor ali na parte occipital, que não aparecia em T2, ó, porque fica hiper intenso, fica tudo com água, ó, e ia escapar. Por isso que é bom pedir sempre 3 tempos, né? Pra gente ter a diferença dos líquidos e dos tecidos. Ó, T2 e flare, né? Então T2 sempre líquido branco, flare sempre líquido preto. T2 líquido branco, flare líquido preto. E aí aparecem imagens branquiçadas aqui, ó, provavelmente de esclerose múltipla, com várias placas de esclerose, ó, que só aparecem em T2. Se você botar em T1, tu confunde, ó, como se fosse água, como se fosse líquido no meio. Então é super bom fazer esses 3 tempos, tá? Para fazer imagens cerebrais e você tirar a dúvida. Fala. Cadê você? Ah, você ia tirar uma. Eu vou botar essa aula para você daqui a pouco, você bate. Você quer tirar agora? Agora? Deixa eu botar aqui. É que eu tirei uma foto e mandei pro grupo. T1, T2 e flare, essa aqui é boa de foto. Essa é a melhor foto que tem da aula hoje. Que aí você diferencia bem. Valeu. Cinza branco dá um belo. Cinza com branco, branco com cinza, água preta e água branca. Vou dormir. Meu Deus. Qual é o exercício lá? A questão 8 do roteiro de vocês, queridos. Desenhar um T1, um T2 e um flare. Faz 3 cérebrozinhos e aí bota essas características, tá? Faz uma escalinha de lápis, um cinza claro, um cinza escuro e aguinha preta. Um cinza claro, um cinza escuro e aguinha branca. Um cinza claro, um cinza escuro e aguinha preta de novo. E aí diferencia qual é o T1, qual é o T2 e qual é o flare. É o exercício de vocês da questão 8. Façam para vocês treinarem, vai valer a pena, vai por mim. Certo? Deixa eu parar de gravar esse trem.